Olá, bando de mãozinho preguiçoso, bem-vindo a mais um Lesa, sua lição da escola sabatina em áudio. Tema desse trimestre é rebelião e redenção. Estamos na lição número 5 e o conflito continua. O nosso verso para memorizar. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Isso Neemias 2,18. E agora nosso calendário ambulante. Calendário ambulante informa: hoje é domingo 24 de janeiro. Muito bem, vamos aqui. Davi, Golias e Batseba. A vida é complicada porque somos complicados. Imagine criaturas feitas à imagem de Deus, o Criador do Universo, e se corromperam. Não é de admirar que o nosso potencial, tanto para o bem quanto para o mal, possa alcançar níveis impressionantes. Mas isso não se refere apenas ao fato de que algumas pessoas podem atingir grandes níveis de bondade, enquanto outras, infelizmente, chegam a extremos da depravação. O que ocorre é que ambos os extremos podem se manifestar na mesma pessoa. A boa notícia é que alguns que antes estiveram no nível mais baixo pela graça, acabaram pela graça de Deus fazendo grandes coisas para Ele e em favor da humanidade. É claro que o oposto pode acontecer também. Os que estão nas alturas podem simplesmente ir direto para o fundo do poço. Satanás é real. O grande conflito é real. E a menos que estejam ligados ao Senhor, até os melhores dentre nós podem se tornar uma presa fácil para o inimigo. E aqui estou pedindo para a gente fazer uma leitura agora. Vamos ler aqui. 1 Samuel 17, 43 a 51. 1 Samuel 17, 43 a 51. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança, e com o seu escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que ocorreu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe pela cabeça. Vendo o filisteu que era morto, o seu herói, eles fugiram. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre os filisteus, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate, e até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho de Sarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os acampamentos. Que palavras de Davi são tão importantes para que entendamos sua vitória? Bem, Davi falou que não era importante a armadura. Até para quem não lembra, isso aqui foi Davi que chegou ali para dar mantimento para o exército de Israel e de repente viu todo mundo simplesmente acovardado por causa de um cara. E falou assim, mas é um cara, é um cara. E todo mundo com medo porque o cara era enorme, gigante, usava uma armadura, todo equipado. Aí foi Davi e falou, não, eu enfrento o cara, eu enfrento o cara. E inclusive Saul, o rei, quis que Davi usasse uma armadura. Davi não encaixava a armadura nele, Davi era muito pequeno, não era um cara de batalha. E aí depois Davi foi mesmo, só com a roupa que ele tinha, com a funda que atirava a pedrinha, né? Girar, né? E ainda conseguiu vencer mesmo sem nenhuma proteção, corrigindo, armaduras, né? E ele falou, ó,
quem está comigo aqui é Deus, não importa a armadura, não é uma lança, não é uma espada que vai me dar vitória. Em contraste com isso, pede para a gente ler agora 2 Samuel 11, versos 1 a 17. Então, decorrido um ano do tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Olha só. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa de Israel. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era muito formosa. Muito, né? Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio e ele se deitou com ela. Tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias até Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou como se passava Joabe e como se achava o povo que ia na guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo se seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, como todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desce à tua casa? Respondeu Urias até Davi. A arca de Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor e meus servos, estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém até o dia seguinte. Davi convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde a Urias na frente da maior força da guerra, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então, que nítida diferença vemos no mesmo homem. Davi, que era um homem que acreditava que Deus era quem dava vitória nas guerras, que fazia tudo, e ele tomava a frente, né? Ele olhava o povo, mas o povo está amedrontado, ele simplesmente se tornou um cara acomodado, né? Ele ficou em casa enquanto o exército lutava, ele não foi à frente do exército como o rei, normalmente os reis faziam isso. E depois ele teve tanto tempo livre, digamos assim, que ele começou a olhar para uma mulher que não pertencia a ele, cara, ele não tinha que fazer aquilo. Ele ainda fez coisa pior, deitou com a mulher, deu um filho, depois tentou esconder. E depois no final, como não conseguiu esconder? Porque o cara foi muito legal com os companheiros, mostrou muito os colegas de armas dele. No final das contas, Davi falou, vou ter que matar esse cara, porque depois vai virar um buchicho. Mas só se falar que eu peguei a esposa dele depois ele tá morto, né? O mesmo Davi que derrotou o gigante Golias foi derrotado pela lascívia e arrogância. Quantas mulheres esse homem tinha? Então ele viu mais uma casada, e onde foi parar toda aquela conversa de a batalha do Senhor? Ou de a Deus em Israel? Se houve um momento em que Davi precisasse não apenas saber que a batalha do Senhor, mas que também devia travar essa batalha com a armadura de Deus, esse momento não foi na zona de guerra do Vale de Elá, mas nos recessos no seu próprio coração. Da mesma forma, no coração de cada um de nós é travado esse mesmo tipo de conflito. Após cair em si, depois da terrível queda com Batseba, Davi teve tristeza e culpa o suficientes para o restante de sua vida. Sua tristeza o levou a escrever Salmo 51, no qual suplicou um coração puro e a restauração de sua comunhão com Deus. Na grande luta cósmica, homens poderosos são tão vulneráveis quanto a pessoa de posição mais humilde que exista. Contudo, Deus está disposto a trabalhar em todos os que se arrependem verdadeiramente. É isso aí, pessoal. História de Davi, um grande rei de Israel que teve também seus muitos erros. Vamos refletir sobre isso, né? Ninguém é grande demais para que não possa cair. E aproveite aí o tempo que você ganhou ouvindo esse Lesa.
estudar o ano bíblico, claro. Agora Êxodo, capítulos 21 a 23. Bora, pessoal. Um bom dia e até amanhã. Este Lesa foi realizado com narração Ronaldo Salles e vozinha do Google. Edição Ronaldo Salles. Marketing e distribuição você mesmo, ouvinte. Uma realização da classe de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis.